E há algumas semanas o Notícias Agrícolas vem acompanhando muito de perto a situação da terra indígena Apitereua em São Félix do Xingu, com as informações que partem em loco do Dr. Vinícius Borba, que é quem acompanha essas famílias que por lá estão já há algumas décadas e que estão agora tendo de enfrentar essa decisão da justiça de que tem de sair dali. Ah, eles vão para onde, Carla? Não se sabe. Mas e os pertences? Não se sabe. E as safras? Não se sabe. E os animais? Nada se sabe. Agora foi ampliado um prazo para eles até o dia 31 de outubro. Mas imagina você ter 30 dias, agora só 10 dias, né? 11 dias, para resolver para onde você vai, uma vida que você construiu ali. É mais ou menos por aí a situação, né, doutor Vinícius? Bastante grave o que está acontecendo em São Félix do Xingu. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, agronegócio. Parabéns pela iniciativa de programas como vocês, que a gente precisa em todo o Brasil. É uma situação muito complicada mesmo. E não é só a Apitereua, aqui na Amazônia, aqui no Pará, nós temos pelo menos 3 locais de conflito, de discussões mais ou menos na mesma situação. Nós temos a Apitereua, que já vem sendo amplamente divulgado, onde houve uma decisão do juiz federal de redenção, determinando a desocupação da área, e aí a gente entende, com todas as vendas a respeito ao magistrado, que a decisão não vem sido implementada em campo da forma que foi colocada na própria decisão. Mas isso é fato que está sendo discutido nos tribunais. Mas além da Apitereua, nós temos lá próximo, tudo ali no raio de 300 quilômetros, a Estação Ecológica da Terra do Meio, que aí já é uma unidade de conservação ambiental, onde desde o começo do ano, as pessoas que lá já viviam antes dessa unidade de conservação ser criadas, estão impedidas de retirar as suas produções também. O ICMBio montou uma barreira com apoio da Força Nacional e não deixa nem mantimentos e nem sal para o gado, medicação para o gado entrar, e nem o gado sair. Isso é na Estação Ecológica da Terra do Meio, e estamos muito preocupados também com aquela situação. E também, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, nós temos uma pretensão indígena, ao contrário da Apitereua, é uma terra indígena homologada. Lá na Ituna e Itatá, é uma pretensão indígena, não há decreto de homologação. E também houve uma sentença pela Justiça Federal de Altamira, a pedido do Ministério Público Federal, determinando a desocupação daquela área. Lá, sim, ontem tivemos um confronto, as informações chegam de formas muito esparsas para a gente, por conta do isolamento daquela região, falta de internet, mas nós temos a informação de que há feridos no local, há um agricultor preso pela Polícia Rodoviária Federal, pelas forças de segurança, e lá é muito complicado, porque imaginem vocês que pelo menos na Apitereua nós tivemos um posicionamento do governo federal dando um prazo para aquelas pessoas saírem e tirarem seus pertences, cumprindo a sentença, a decisão judicial. Na Ituna e Itatá, nem isso nós tivemos. As pessoas hoje estão lá, eu estive lá com as equipes de segurança na segunda-feira, conversei com todos e pedi. A decisão judicial é para ser cumprida? Beleza, decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas deixe os produtores tirar esse gado. Só que eles não estão deixando, quando eu falo eles, FUNAI, IBAMA, Força de Segurança, montaram uma operação que na língua, a Sunini, que é a língua indígena lá, chama levar o boi. E aí hoje o IBAMA, já há algum tempo, já tem sido noticiado, o IBAMA e a FUNAI vêm carregando esse gado em carretas, levando para o local incerto até agora. Eles têm informação que foi doada para a Agência de Defesa Agropecuária, outras cabeças foram doadas, foram abatidas de frigorífico, mas lá os produtores se manifestam e clamam justamente para eles poderem, por si só, cumprir essa decisão, mantendo os seus patrimônios. Então, lá na Ituna e Itatá, está tendo a apreensão desse gado, carregando o patrimônio dessas pessoas estão desesperadas, porque são famílias que têm 10, 15, 20 cabeças de gado para o seu sustento, para a sua subsistência, e aquilo está sendo carregado nas carretas. Ontem tivemos confrontos. Então, é uma região muito conflitante. O governo federal tem que tomar um posicionamento, tomar pé da situação para resolver a problemática ambiental e indígena, mas de uma forma mais humana, mais cautelosa,
porque nós temos, está tendo muitos conflitos, muitos prejuízos, e não basta, não adianta eu salvaguardar a questão ambiental, a questão indígena e dilacerar a vida de milhares de brasileiros. Doutor Vinícius, essas são decisões que podem ser revertidas? Essas famílias têm o direito de recorrer a essa decisão? Não sei se esse é o termo mais adequado, mas isso tem possibilidade de reversão ou não? E vou emendar uma segunda pergunta. Quando uma decisão como essa chega, existe uma espécie de informações sobre ou indenização, ou para onde essas pessoas poderiam ir, ou elas só saem e depois, problema delas, o que acontece dali para frente? Vamos pegar os 3 exemplos que a gente tem aqui. Estação Ecológica da Terra do Meio, nem decisão tem. As pessoas estão lá com essa barreira que não tira nem o gado. E aí nós estamos perante o ICMBio e a Justiça pedindo. A gente fala muito da guerra da Ucrânia, a guerra lá de Israel, pedindo um corredor humanitário para que essas pessoas possam tirar de forma amigável. É o que a gente pede hoje na Itunitatá e na Estação Ecológica da Terra do Meio. Todas as decisões desses fatos que a gente decorre aqui são passíveis de recurso, estão sendo recorridos, estão em fase de recurso, mas isso não impede o implemento da decisão. E aí onde entra, dentro do direito, a gente fala o perigo imora, o perigo da demora. Enquanto a Justiça não avalia esses requerimentos, o próprio governo federal não avalia esses requerimentos, a operação continua. No caso da Pitereu, o município de São Félix entrou com o pedido, o próprio município entrou com o pedido solicitando a suspensão da desintrusão para o cadastro, para ver indenização. O juiz de redenção negou, o município recorreu para a segunda instância e esse processo está lá para ser julgado, mas a operação continua. No caso da Itunitatá, há uma sentença. O processo lá é um processo que tem uma particularidade que ele corre em sigilo. Eu, como advogado, não consegui até hoje ler o processo. Fiz uma videoconferência com o desembargador em Brasília anteontem e ele ficou de analisar o meu pedido para mim ler o processo. Já tem 30 dias que eu estou no processo, eu nem li o processo. E é um processo que tramita com 2 partes apenas, que é o Ministério Público Federal e a FUNAI. E aí a FUNAI, quando tomou conhecimento dessa sentença, lá de Altamira, da Itunitatá, entrou com recurso de apelação. Esse processo hoje está na segunda instância. Pelo Código de Processo Civil, a apelação suspende os efeitos da sentença, mas a sentença vem sendo cumprida. Ontem à noite eu recebi um vídeo de carretas e mais carretas passando na balsa do Rio Xingu, levando o patrimônio daquelas pessoas. E a gente não tem essa comunicação prévia. Na Estação Ecológica da Terra do Meio, o ICMBio chegou lá e montou uma guarita, montou uma barreira, sem maiores informações. Na Pitereu, assim, o oficial de justiça esteve lá, não vamos ocultar os fatos. O oficial de justiça da Justiça Federal de Redenção esteve lá, comunicando as pessoas, e na Itunitatá, que é o mais grave, o mais absurdo, sequer o oficial de justiça foi lá. Aquelas pessoas não foram intimadas à sentença, elas estão perdendo seus patrimônios, está tendo conflito, e sequer foram intimadas. E nenhum desses 3 casos não se fala em indenização, realocação, e são pessoas que já estavam lá, em sua imensa maioria, antes da criação desses implementos ambientais indígenas. Então, a gente vê uma inversão da ordem. Não se fala, e aqui a gente não está criticando o governo atual, porque são questões que vêm se arrastando por décadas. A Pitereu foi criada em 2007, a Estação Ecológica da Terra do Meio foi criada em 2005, a Itunitatá nem foi criada ainda. Então, não é uma crítica ao governo Lula atual. São décadas, governos e mais governos, que vêm deixando essa situação chegar a esse ponto, e em momento algum se fala, não, vamos indenizar para que aquelas pessoas possam sair e comprar um novo pedaço de terra, ou então vamos realocar. O que hoje na Pitereu, por exemplo, as pessoas pedem é que não haja uma desintrusão, porque a palavra desintrusão é tirar o intruso, mas eles já estavam lá antes de se criar a unidade de conservação ambiental. Vamos tratar em desocupação, porque aí sim a desocupação ela é precedida de um processo de levantamento em campo, de avaliação de cada situação daquela, indenização ou realocação, ou mesmo que aquela pessoa não tenha o direito, mas pelo menos ela tem uma decisão
falando isso. Infelizmente, nenhum desses casos que a gente está falando aqui se fala as palavras indenização, realocação, levantamento, são sequer citadas. Isso que deixa a coisa muito mais tensa, porque vai tirar. E aí, eu vou para onde? Não tenho para onde ir. Doutor Vinícius, qual tem sido o seu papel nesse cenário, né? O senhor tem gentilmente compartilhado as informações conosco, quase que diariamente, e qual tem sido o seu papel? O que o senhor tem visto de evolução e de retrocesso nesse momento em que o senhor, nesse período em que o senhor está aí, nessa região, numa região onde os conflitos se intensificam, onde as soluções parecem cada vez mais distantes e principalmente unilaterais? Essa é uma preocupação que eu tenho. Me parece uma visão bastante unilateral. O senhor tem esse mesmo sentimento, estando aí, trazendo essa perspectiva em loco para nós? É lógico que nós somos contratados por algumas associações, é o meu trabalho, eu sou advogado, eu vivo disso, a gente tem contratos com clientes, com associações, mas hoje, dada a urgência da coisa e a falta de pessoas para puxar essa fila, a gente acabou aqui se tornando uma espécie de voz dessas pessoas. Hoje eu recebo... Eu brinco que tem hora que eu me sinto uma pessoa famosa. Pessoas querem tirar foto, eu começo a ser reconhecido, mas a gente é apenas um advogado exercendo a sua profissão, que a gente tem paixão por ela. Eu falo que eu sou advogado por vocação. E aí a gente acaba se tornando a voz um pouco dessas pessoas. E hoje o que a gente faz mais é tentar ser um mediador entre os órgãos, entre os políticos, entre a própria justiça. Então, hoje a gente faz muito o papel aqui de mediação. A gente produz vários vídeos aqui, e eu confesso que eu tomo cuidado de não criticar pessoas, não apontar pessoas, lógico, quando há falhas, tem que ser apontadas. Ontem mesmo eu fui multado pelo IBAMA por estar dificultando a operação lá na Itunitatá. Quando eu fui analisar o processo da minha multa de R$ 20.500, me multou. Eu fui lá como advogado, devidamente constituído, e o IBAMA entendeu que eu estava ali dificultando. Então, o papel do advogado não é dificultar dentro da lei, não é criar as ferramentas jurídicas, e ele não pode ser multado por isso. E aí, quando eu fui analisar o processo da minha multa, eu vi que foi porque eu fiz um vídeo chamando um dos fiscais lá de mentiroso. Só que tem um vídeo dele que ele faz uma promessa para as pessoas no dia 14, de que enquanto houver esses pedidos que nós fizemos, e nós tivemos até pessoalmente com o presidente do IBAMA, dia 21 de setembro, e ele ficou de analisar esse pedido dessa retirada, e até hoje não deu resposta, e aí esse fiscal do IBAMA no dia 14, ele prometeu alguma coisa, e no dia 16, ele mudou, não foi, e assim, então não existe palavrinhas bonitinhas para falar isso, ele mentiu. Inclusive, tem vários vídeos dele chamando a mim, como advogado, de mentiroso também. Então, hoje a gente vê, inclusive, o uso dos instrumentos públicos, os autos de infração, os processos, para calar a boca de pessoas. Isso acaba desanimando a gente. Mas hoje a gente vive essa voz um pouco, a gente se tornou um pouco dessa voz dos povos da Amazônia, mas o nosso papel hoje aqui, primeiro, é defender os clientes que nós fomos contratados. Então, eu não faço isso porque eu quero aparecer, não, é um contrato. E hoje, querendo ou não, a mídia, ela é uma das ferramentas de trabalho. Os vídeos é uma das ferramentas de trabalho justamente para me tornar público o que está acontecendo com meus clientes, para que eles saiam da escuridão, para jogar luz ao problema deles. Porque é uma questão política. A questão ambiental e a questão indígena, na Amazônia principalmente, ela transcendeu a questão jurídica. Ela não fica mais nos tribunais, ela se tornou mais política do que jurídica. E para mim discutir uma questão política, eu tenho que jogar luz ao problema. Então hoje nós temos vários deputados aqui, senadores, felizmente, que abraçam essa causa, poderia relacionar vários aqui, mas a gente vê que até esses políticos encontram dificuldades nesse trato. A gente vê uma força, aí onde você falou, uma decisão unilateral, a gente vê uma força independente de órgãos muito grande.
A gente vê alguns órgãos com o poder quase que de Estado, que o próprio governante talvez não consegue controlar as redes daquele órgão, e aí as coisas vão acontecendo, os desgastes políticos vão acontecendo, os prejuízos para as pessoas vão acontecendo, as pessoas que ousam se levantar contra o sistema são punidas, e aí a coisa vai acontecendo. E agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos falando aqui agora, e o conflito está acontecendo lá em Senador José Porfírio, o IBAMA tentando carregar o gado e o povo querendo tirar o gado. O conflito está acontecendo na Pitereua, as operações ainda continuam lá, a Força Nacional, as pessoas ainda estão com esse prazo para sair das suas casas, sem ter para onde ir. A coisa continua acontecendo na Estação Ecológica da Terra do Meio, e aí nós temos ainda outras situações que estão por vir. Nós temos Cachoeira Seca, que é outra terra indígena, e o cenário hoje, infelizmente, não é muito animador, porque além dos problemas que já estão instalados, o governo a todo momento anuncia que mais situações, mais unidades de conservação terrestre vão ser criadas. Então, a gente não faz uma crítica, a gente não quer ser um empecilho ao progresso ou ao governo, mas vamos trabalhar a quatro mãos. Eu acho que seria muito mais fácil na questão do desmatamento, na questão indígena, ambiental, um trabalho a quatro mãos, ouvindo o produtor rural, trazendo a gente como produtor rural e amazônica para as mesas de decisões, não apenas impondo as decisões, mas tragam a gente para a solução. Doutor Vinícius, quando a gente observa toda essa situação, é difícil a gente não se solidarizar com essas pessoas que estão aí há décadas, né? E quando a gente vai checar o boletim, o Ministério dos Povos Indígenas, que tem trazido quase que diariamente boletins de atualização desses trabalhos, né, dessas operações de desintrusão, como eles tratam nos boletins, um desses boletins trata como saída voluntária de invasores da Pitereua e da trincheira Abacajá. Como é que o senhor recebe essa alcunha? Porque como é que essas pessoas chegaram aí? O senhor tem esse relato dessas histórias de por que eles foram para essas áreas? Os indígenas estavam ali, não estavam? Como é que ocorreu esse processo de demarcação, essa homologação? Qual é a história, por exemplo, dessa região, ou da Pitereua, por exemplo, ou dessa área que ainda não foi demarcada, como o senhor também citou, agora não vou me lembrar o nome exato, mas quais são as histórias que o senhor ouve por aí? A questão de chamar de bandido, invasores, é interessante porque gera mídia, né? Eu não posso colocar palavras bonitinhas, porque isso não gera mídia, não gera impacto na mídia. Mas esses invasores que eles falam são pessoas que, na sua grande maioria, já estavam lá antes. Hoje, desde 1500, a gente sempre fala, desde 1500, o pessoal fala, está invadindo a área pública, mas em 1500 o Brasil era todo ele área pública, desde as capitanias hereditárias, a gente vem tendo no Brasil, e todo mundo, ocupação indevida e ilegal de áreas públicas, e aí, uma vez passado um certo tempo e preenchido aqueles requisitos, aquelas áreas são regularizadas por meio de algum instituto de terras. Então, o Brasil sempre foi assim, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, houve inicialmente uma ocupação de uma área pública e depois ela passou por um processo de titulação. Na Amazônia não tem isso. E quando se fala de invasores, muita gente pode pensar que são latifundiários, são pessoas que estão ali enriquecendo. Não, isso aí existe, mas é 1%. 99% são famílias constituídas por senhoras, muitas vezes, com crianças, beneficiárias, muitas vezes, do Bolsa Família, eleitores do Lula, eleitores do Bolsonaro. Não existe uma distinção, não, a régua passa pegando todo mundo. E, na sua grande maioria, são pessoas muito simples. Se a gente pegar os vídeos das manifestações, a gente não tem ali ninguém, não temos pessoas bem vestidas, com caminhonetes de luxo, não, são pessoas, muitas vezes, descalços, de chinelinho no pé, crianças, senhorinhas. Então, esses são os invasores. São pessoas que muitas vezes foram levadas lá, na Pitereua nós temos isso, pessoas que foram levadas pelo próprio INCRA. A Pitereua teve um assentamento, a Itunitatá, que é outra
A outra pretensão indígena, lá, senador Porfírio, ela sequer é uma área da União, ela é uma área do governo do Estado, sob responsabilidade do ITEPA, que é o Instituto de Terra do Pará, e muitas pessoas lá já possuem o título de propriedade emitido pelo governo do Estado, ou o processo de regularização bem avançado. Então, não são invasores. A palavra invasor, ela muitas vezes ela pode ser cabível, porque o governo não chega. O INCRA, aqui na nossa região, é extremamente ineficiente. O ITERPA é extremamente ineficiente, até mesmo pelo tamanho da área. Muitas vezes me perguntam qual que é o fim do desmatamento. Título, escrituração. Enquanto eu não colocar um CPF naquela área, eu não vou ter uma regularização. Então, não são invasores, são as pessoas que já estavam lá. Na Estação Ecológica Terra do Meio, a Pitereu, Tunitatá, quando foi criado a Unidade de Conservação da Terra Indígena, essas pessoas já estavam lá. Então, elas não estão invadindo uma terra consolidada. Não é assim. A verdade não é essa. Basta vir aqui, não precisa maiores informações, maiores pesquisas. Não. Elas estão aqui, por N motivos, tem que criar o aparato público, joga sobre a cabeça daquelas pessoas e elas que se viram. O devido processo legal não é esse. E aqui a gente deixa claro, muito claro, que a gente não faz uma crítica A ou B, não é meu perfil fazer eu criticar o governo Lula, o governo Bolsonaro, apontar culpados, não. A gente não pode fazer uma caça às bruxas. Ao contrário de grande parte da mídia que fica procurando culpados, não, nós estamos procurando soluções. Hoje, o produtor rural, o agricultor da Amazônia, ele está clamando por soluções, não apontar culpados. A gente tem que mudar um pouco o disco de sair pichando com alcunhas de desmatador, de bandido, de invasor, e aí, já pensou se a gente aqui da Amazônia começasse a apontar também, mas são corruptos, são pessoas despreparadas, a gente vai criar uma guerra de narrativa que não vamos chegar a lugar nenhum. Mas aqui, então, hoje, se eu posso falar em nome dos amazônicos, mas eu não sei se eu posso, mas estou tentando falar, o que nós estamos clamando hoje é, tá bom, o problema está instalado, existe um problema, como vamos resolver? Vamos sentar? Vocês vão vir aqui, vocês políticos, governador, presidente, ministros, ou nós vamos até aí? Vamos achar uma solução amigáveis, como pessoas adultas, como um país sério, como um país de leis, como um governo que preocupa com o povo. O governo Lula é um governo que ele é centrado na preocupação com o povo. Então, eu parabenizo o próprio governo, acho que a gente tem que parar, a campanha passou, não existe mais política, a eleição já passou. Hoje, o presidente do Brasil é o Lula, a ministra do Meio Ambiente é a Marina Silva, a ministra dos Povos Indígenas é a Guajajara, a Sônia Guajajara. São pessoas que têm que resolver, então a gente tem que sentar com eles. Então nós estamos clamando para que eles venham para a gente sentar. Nós temos um problema para resolver. Como é que nós vamos resolver? Na porrada? Não, é muito melhor no diálogo. Bom, doutor Vinícius, a gente vai continuar acompanhando isso de perto. Eu acho que, e primeiro eu quero, ainda com a presença do senhor aqui, garantir, né, o espaço aberto ao Ministério dos Povos Indígenas, ao governo federal de uma forma ampla para que queiram se manifestar, por favor. É importante que o senhor traga muito para a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio e no Notícias Agrícolas de uma forma geral, que é naturalmente, na sua maior parte, na sua maioria, de produtores rurais. Então a gente de fato tem que trazer essa condição de que são pequenas famílias que têm ali o seu patrimônio construído há décadas, né, com realmente e fora de qualquer clichê, com o suor do seu trabalho, e elas precisam ser tratadas com respeito também. Então, a gente precisa ter esse entendimento e precisa ter essas discussões, esse diálogo. O senhor está recebendo muitos comentários aqui no nosso chat no YouTube, e um deles é do Donald Vilela. Essa frase foi excelente: quer resolver o problema do desmatamento, põe um CPF naquela terra, exatamente. E a regularização fundiária é o melhor caminho para isso, né, doutor Vinícius? E a gente viu a lei da regularização fundiária avançar nos últimos anos e depois empacar novamente, e quando você titula a terra, não há melhor forma de cobrar depois dela ser titulada. Tudo isso avança para a gente se desenvolver e para o Brasil se desenvolver, né?
Não, a gente agradece e a gente precisa de programas como Notícia Agrícola, cara, para a gente jogar luz sobre isso. Porque muitas vezes o que sai até na mídia internacional é isso: são invasores, são desmatadores, são grileiros. E eu fico assim, até acho muito irônico que muitas vezes aquela pessoa que está chamando a gente de grileiros, talvez ela está dentro de uma casa lá em São Paulo, que hoje ela tem documento, mas que antigamente era uma posse. Ela foi grilada, ela foi ocupada de forma irregular. Então a gente precisa jogar luz, tratar com seriedade, tratar com humanidade. Porque não adianta, depois que o problema ambiental indígena estiver resolvido, o governo federal ter que, e o estadual e municipal, ter que enfrentar um problema social. Porque da forma que está fazendo hoje, vai se resolver a questão indígena, a questão ambiental, mas a questão social, a questão humanitária. Hoje nós temos Bolsa Família para aquelas pessoas todas, aquelas pessoas hoje vivem do seu suor, elas não incomodam o governo atrás de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, não, porque ela consegue trabalhar, ela tem o seu pedacinho de terra, ela tem o seu gado, a sua plantação, mas se o governo tirar isso, ele tem mecanismos para garantir a sobrevivência daquelas pessoas, e quando eu falo aqui, não é tentando causar polêmica, não, são pessoas que conversam comigo, que vêm, me abraçam em campo, quando a gente está lá, chorando muitas vezes, ela não tem para onde ir. Ali na Itunitatá, onde o governo está botando o gato na carreta e levando, o nome da operação chama Levar Boi, tem pessoas que vão passar fome. E aí a pergunta que a gente deixa, afinal, é o seguinte: quando a questão ambiental e indígena foi embora, automaticamente a questão humanitária e social vai entrar em campo para resolver o problema daquelas pessoas, ou ela vai continuar ela vai passar a passar fome? Essa é a nossa preocupação. Então, hoje a gente extrapola um pouco a questão da nossa advocacia, porque são poucos que talvez teriam uma coragem ou conhecimento para estar levando, mas é importante, até mesmo por meio de programas como os de vocês, a gente jogar luz, trazer a verdade à tona, não no sentido de polemizar, a gente não quer polêmica, a gente não está criticando, a gente está chamando o governo federal, a gente está parabenizando o governo federal e estadual pelo trabalho que vem feito, de preocupar com a questão indígena, ambiental, é uma questão válida, mas as outras questões têm que caminhar para e passo, têm que caminhar juntos, não vamos priorizar só uma política pública, é o que a gente pede, vamos resolver todos os problemas, vamos titular, vamos fazer a reforma agrária, vamos fazer a regulação fundiária, os incentivos, a socioeconomia, vamos trazer tudo, porque os mesmos direitos que vocês de São Paulo, Rio, Minas Gerais têm na Constituição, nós temos aqui. As mesmas necessidades que vocês têm de progredir, de crescer na vida, de se tornar uma pessoa, de estudar o seu filho, nós também temos aqui. Nós somos irmãos brasileiros que não podemos ser vistos como inimigos. Os amazônidas, eles produzem dinheiro, eles produzem riqueza, eles votam. Nós somos pessoas, não somos bandidos. Então é isso que a gente tem que trazer e chamar o governo federal, vamos sentar, vamos pacificar isso, não vamos resolver isso a tiro e bomba, não. Eu vejo coisas aqui de tirar a internet, tirar a energia, tirar a comida das pessoas, que parece que eu estou em Israel, parece que eu estou em Gaza, parece que eu estou lá na Ucrânia, é muito triste, é de cortar o coração que a gente vê aqui. Então, quem está falando aqui não é um advogado defendendo a causa, não, é uma pessoa que vive aqui, que sofre isso também, eu já sofri perseguição, eu já corri de IBAMA, eu já fui multado, já tomei gás lacrimogêneo na cara, eu sei como é que é isso, não é bom, se coloque nos nossos lugares, você que está nos assistindo, sinta um pouco as nossas dores, se coloque no lugar daquela pessoa que está vendo a vaquinha lá na Itunitatá, tem uma senhora que me falou, a vaca de leite dela, que ela sabe até o nome da vaca, ela me falou, mas eu não lembro, o IBAMA chegou, botou numa carreta e levou embora, e agora? E o leite dela? Então, assim, é pensar. E eu agradeço pelo espaço e sempre que precisa nós estamos aqui. Mas hoje, confesso que a tristeza e um pouco de desapontamento, decepção, tem permeado os nossos pensamentos aqui, porque tem visto que a gente sabia que não era fácil, mas hoje eu tenho visto, até por conta da questão política, eu estou começando a achar que isso aqui é quase impossível. Mas
Deus tem que colocar a mão nesse povo, porque os conflitos estão acontecendo, e tem que se falar isso. Os enfrentamentos de brasileiros contra brasileiros está acontecendo na Itunitatá, está acontecendo na Pitereua. Na Pitereua, um brasileiro morreu. Na Itunitatá, brasileiros ontem ficaram feridos. Eu tenho informação de uma pessoa presa, uma pessoa no hospital em estado razoável, e um caminhoneiro que foi levado pelas equipes de segurança, as equipes governamentais, para buscar aquele gado lá, parece que está em estado grave no hospital regional. Então, as baixas já estão acontecendo, só que são brasileiros contra brasileiros, eles têm que parar com isso e buscar uma saída amigável. Doutor Vinícius, quero muito agradecer pela companhia do senhor, pelas informações, pelos relatos e pelos esclarecimentos. É sempre bom ouvir alguém que está presencialmente vivenciando essas situações delicadas e que a gente precisa, né, noticiar. Mesmo de longe a gente precisa ter o entendimento. Obrigada pela sua disponibilidade. O Notícias Agrícolas segue de portas abertas para qualquer novidade que o senhor tenha. Lhe agradeço mais uma vez e bom trabalho para o senhor por aí. A gente continua acompanhando tudo bem de perto por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, sempre à disposição, e continuem levando a verdade e a transparência dos fatos.